Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. É sempre uma alegria estar aqui. E se você chegou pela primeira vez, clica aqui embaixo para seguir o nosso canal, saber de todas as novidades, todos os vídeos, todas as lives, tudo o que acontece aqui no canal no YouTube e também nos outros lugares. Então veja que abaixo do vídeo também você encontra os nossos grupos no Telegram, no WhatsApp. Você encontra o nosso serviço de publicação da página nova, o nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção e muito mais. Então, esta é uma comunidade, o Café do Escritor é um local onde você pode se encontrar com pessoas que gostam de livro, gostam de escrever, querem escrever, já publicam ou querem publicar e muita coisa, né? Então, você vai descobrir quando você participar. Se você já participa, muito obrigado pela tua participação. Eu espero sempre contar contigo e obrigado, né? Porque essas parcerias, né? A gente tem caminhado junto em muitas coisas. É isso aí, né? É bom funcionar dessa maneira. E o nosso assunto de hoje é: publique um livro bonito e atraente por meio da diagramação. E a gente vai ver o que é esse negócio. Primeiramente, eu quero dizer para você, a gente vem de um histórico aí que estou explicando o processo de publicação de um livro e como a gente trabalha também aqui no Café do Escritor. Então, a gente começou lá com a leitura crítica, depois passamos para a preparação do texto, que é a edição do texto também, passamos para a revisão ortográfica e gramatical, depois passamos para o design, que é a capa, né? Tem um vídeo somente sobre a capa, e chegamos na diagramação. Então, vou explicar para você o que é diagramação e como é que ela pode transformar um livro em algo muito, muito, muito atraente, né? Então, eu vou até mostrar uns exemplos para vocês. Então vamos começar pelo básico, eu sempre gosto de começar definindo as coisas. Então o que é diagramação? Estou aqui com o livro da nossa querida Regina Célia Duarte para exemplificar para você o que é uma diagramação. Então diagramação é tudo que é feito no miolo, né, no interior do livro. Então é toda faz parte do design, tá? Então, é toda a forma que você vai organizar o texto, vai colocar o nome dos capítulos, se tem ilustração ou não tem, você vai dar destaque. Aqui, por exemplo, nós temos algumas palavras maiores, né, para dar destaque e tudo mais. Então, a diagramação são todos esses elementos que fazem parte da apresentação do texto, do livro propriamente dito, né? Então você tem uma capa bonita, mas você tem que continuar, né, dentro do livro, que não somente a capa apresente o livro, mas que o interior do livro também continue essa apresentação e até numa mesma linguagem, né? Não pode ser tão diferente que a capa diz uma coisa e o miolo diz outra. Então, por isso é importante que um bom designer faça uma boa diagramação para que o livro fique apresentável, e eu vou dizer o porquê. E agora fala a verdade. Quantas vezes você pegou um livro que você gostaria de ler, que você queria ler, começou a ler e começou a ver que aquela fonte, aquela letra era muito pequena, ou então que estava tudo muito, muito agrupado, né, sem espaço, o que a gente fala não tinha respiro na página. E aquilo chega até a dar um mal-estar. Eu tenho aqui um livro que eu gosto muito desse livro, mas a diagramação dele é sofrível. Já falei em outros vídeos, né? Não vou dizer qual que é o livro, né? Mas eu já falei em outros vídeos, né, que o projeto gráfico deste livro deixa a desejar. Não é livro meu, tá? Eu só estou mostrando ele. Então olha só, tudo muito pequeno, muito junto, dificílimo de ler. O livro já é pequeno, né? Já é grande. Então, isso é um exemplo de uma diagramação que não nos ajuda a aproveitar, né, a tirar o melhor que esse texto tem para tirar. Nesse caso, é um livro que é de referência para mim, mas ele é difícil de seguir, porque é muito pequena a fonte, muito apertada,
Quando eu preciso achar alguma coisa, dependendo da hora, eu nem enxergo, né? Tá muito pequenininho aí, ou se estiver muito escuro também. Eu tenho um outro livro, que eu não sei onde está agora, mas a diagramação é feita uma diagramação moderna, bonita, mas a fonte é muito fininha e ela ainda tem um fundo verde. Então, para ler aquilo, só se eu for lá no sol, ler, embaixo do sol, eu consigo ler aquela fonte, de tão difícil que é. Então, tudo isso é diagramação. O que você pode oferecer para o teu leitor no seu livro de melhor, não só para ficar bonito, para ficar atraente, mas também para ficar legível, que ele possa ter a melhor experiência com o seu livro. E eu preciso dizer para você que aqui no Café de Escritor, a diagramação e na página nova, que é o nosso selo, a diagramação é um elemento muito, muito, muito importante. Estou com o livro do Peterson Kizai aqui, o Terra de Heróis. Então você vê uma fonte boa de ler, né? Com um bom espaçamento. Esse é um livro de ficção. Esse aqui do Eliel também, por exemplo, tem lugar para preencher, porque o livro pede isso. Então tem alguns elementos, por exemplo, de destaque que fazem com que o texto fique mais bonito, mais atraente. Então são muitos elementos que o próprio livro da Regina, que eu já mostrei. Então são muitas coisas que a gente se preocupa para que o livro saia da melhor forma possível. E aí você pode me perguntar, Sandro, o que é um bom design de uma diagramação, um bom design? Como é que eu sei se isso está bom ou não está? Bom, deixa eu começar também pelo básico. Tem gente que pensa que pegar um arquivo em Word, do jeito que você fez no computador, e colocar ele no formato dentro do Word, chegar numa gráfica e imprimir, é assim que vai ser impresso. Gente, não é assim que funciona, tá? Para a gente preparar um arquivo para diagramação, ele é feito dentro de um outro programa, né? A gente utiliza aqui, e é o mais utilizado pela maioria dos designers, que é o InDesign. O InDesign é um programa da família Adobe. É um programa caro, né? A gente paga uma mensalidade para usar, não somente desse programa, mas do pacote Adobe. Então, assim, geralmente somente os designers que usam, o pessoal que utiliza design. Então, dentro desse programa, a gente formata esse arquivo exatamente como vai aparecer no livro. E a gente consegue, então, fazer margens, colocar títulos, subtítulos, fazer a diferenciação, por exemplo. Eu já peguei livro que o título e o subtítulo era muito parecido o formato. Então você nunca sabia, agora é um título ou é um subtítulo, né? Um elemento importante, por exemplo, é o espaçamento, né? Não só o espaçamento entre fontes, entre linhas, mas também o espaçamento nas margens, né? Por que você acha que esse livro não vem até aqui, por exemplo, até a ponta da folha? É porque precisa um espaço para o dedo, né? Então todo mundo precisa pôr o dedão aqui para segurar aberto o livro. E é por isso também que o designer precisa programar isso para ficar a melhor forma de folhear o livro, né? Que não fique a marca do dedo em cima do texto. Então são detalhes que são feitos todos dentro desse programa. Depois se gera um arquivo, esse arquivo vai para a gráfica e a gráfica já utiliza esse formato, né, para fazer a impressão. Então tudo já tem um andamento e é preciso conhecer um pouco essa área para ter um melhor resultado. Então assim, você vai me perguntar, Sandro, o que é importante numa diagramação? Já mostrei vários aspectos aqui. Então se eu puder eleger dois tópicos que eu acho os mais importantes, seriam a fonte, né? A fonte, qual é a fonte que você vai escolher, e o espaçamento, né? Eu acho que o que me dá agonia num livro é quando a coisa é muito junta e eu não consigo, parece que não consigo respirar ali no meio, que as linhas, né? Ou a fonte é muito pequena ou é imprópria, e isso já denota uma dificuldade na leitura. Por que a fonte é tão importante? Às vezes a pessoa quer mesmo fazer a sua diagramação e ela coloca uma fonte que ela acha bonita, né? Mas achar bonita e funcionar é diferente, tá? Então não necessariamente o que é bonito, parece bonito, é a melhor fonte para ser usada.
Quando nós temos o texto corrido precisa uma fonte mais formal, digamos assim, que não tenha tanto enfeite, né? Ela pode ser com serifa, que são aquelas pontinhas que a letra tem, ou sem serifa, que é a fonte mais reta. Então vai depender para que assunto, que tópico, né, que quantidade de texto, onde vai ser utilizado, que é escolhida a fonte. Então, aquela fonte toda rebuscada, toda bonita, né, toda cheia de enfeite, pode não ser a melhor fonte para o seu livro, tá? Por quê? Pode confundir ou pode ter uma dificuldade na leitura. Tem certas fontes que têm muitas voltas, muitas curvas, que às vezes você não sabe nem direito que letra é aquela, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa escolha. Então, fonte e espaçamento, para mim, são os elementos mais importantes, embora tenha outros importantes também. E qual é a minha recomendação para a diagramação de um livro? Se você puder, quando for fazer o seu livro, contrate um profissional para fazer a diagramação. Então eu sei que muita gente faz, né? Quer fazer a sua própria diagramação. Tem alguns sites, inclusive, que dão um programa lá básico para fazer. Mas, olha, a gente bate o olho e percebe que é uma diagramação amadora, né? Porque tem muitos elementos que quem não trabalha com livro não conhece. Existem elementos obrigatórios em um livro, tá? Desde a parte inicial. Então, tem partes do livro que tem que constar. Então, quando você pega uma diagramação que a pessoa não conhece, né, como funciona a questão do livro, você vai encontrar falhas. Sem contar o design, né? Muitas vezes a pessoa põe um fundo lá em todas as páginas, aquilo fica super pesado, muito difícil para ler. Então, assim, se você puder, invista em um designer profissional para fazer a sua diagramação, né? E se não puder, pelo menos procure outros livros, como é que os outros livros são feitos, o que fica bom, o que não fica bom, né? É sempre bom a gente ter, para tudo na vida, referências, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gostaria de ter, o que eu não gostaria de ter. Então procure referências para o seu livro, isso vai te ajudar muito. E uma coisa ainda sobre design profissional, o que eu considero um bom design é aquele que não aparece. Então, você pega um livro, puxa, que livro bom de ler, que gostoso, né? Isso flui tão naturalmente que você nem se preocupa que alguém programou, alguém planejou, alguém executou a melhor forma para você nem pensar nisso. Então, esse é um bom design, não aquele que você bate o olho, puxa, isso aqui está muito pesado, isso aqui está muito difícil, né? Então, o bom design é aquele que nem aparece, mas existe um grande trabalho por trás. E assim, aqui no Café do Escritor, a gente justamente só trabalha com designers profissionais. Então, na hora que você for fazer o seu livro comigo, você pode ter certeza que o seu livro vai ser planejado, vai ter todo um cuidado para que você tenha o melhor livro para oferecer para o seu leitor, né? Porque você sabe depois que o livro é feito, ele não é mais seu, ele é do seu leitor. Então, a gente quer dar a melhor experiência com o livro, né? O livro é uma experiência, mas ainda precisa ser melhor, porque ela tem que estar... tudo tem que fazer parte esse todo do livro tem que fazer parte para que o leitor tenha a melhor experiência, não somente com o seu texto, com a sua informação, com a sua história, mas também com a questão palpável, né, do livro físico e também o design. E por último, e não menos importante, eu quero deixar um conselho para você. Então, se quer fazer o seu livro, se está fazendo o seu livro, não pule etapas, tá? Não pule etapas. Assim, às vezes a gente tem que pegar o autor e falar, olha, calma, né? Agora vem isso, agora vem aquilo, depois vem o outro, depois vem o outro. Então, não pule etapas. Não pense, depois eu dou um jeito na diagramação, eu faço qualquer coisa lá, faço no Word lá e jogo lá e vai dar tudo certo, tá? Geralmente, quando a gente pula etapas, a gente vai ter um problema lá na frente, né? Depois que o livro está impresso, está cheio de erros, cheio de problemas, aí já está impresso, né? Aí é só a segunda edição que você vai, ou a segunda tiragem que você vai poder consertar. E geralmente consertar sai mais caro do que fazer bem feito. Então, procure fazer bem feito, dentro do seu tempo, né? Com o tempo necessário para fazer as coisas. Eu tenho certeza que você vai ter o melhor resultado que você puder. Então, é isso que eu quero. Eu quero que você tenha bons livros, o seu melhor livro,
a melhor coisa que você pode oferecer para o seu leitor. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente volta a falar sobre este e outros assuntos nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.